Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Ali havia um homem com a mão direita seca. Os doutores da lei e fariseus espiavam para ver se Jesus iria curá-lo durante o sábado, e assim encontrarem um motivo para acusá-lo. Mas Jesus sabia que eles estavam pensando e disse ao homem de mão seca: Levante-se e fique no meio. Levantou-se e ficou de pé. Jesus disse ao outro: Eu pergunto a vocês: a lei permite no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estenda a mão. Assim fez o homem e sua mão ficou boa. Eles ficavam com muita raiva e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus mostra que a lei do sábado deve ser interpretada como libertação e vida para o homem. Por isso, os que preferem ficar com o velho sistema se reúnem para planejar a morte de Jesus. Ele está destruindo as ideias da religião e sociedade que eles tinham. O Evangelho de hoje nos traz um ponto de vista muito costumeiro à nossa vida. Entendam esta história. Certo dia, uma pessoa entra num serviço e começa a trabalhar ali no mesmo local que você trabalha. Você que já está há anos e anos dentro daquela empresa e que o patrão já te conhece há muitos anos e gosta de você, elogia você. E você faz um excelentíssimo trabalho. Só que aquela pessoa chega e trabalha no mesmo local que você. Até então, tudo bem. Não temos dificuldades, não temos interesse, não temos conflitos nenhum. Um pouquinho de inveja pode nascer no começo. Porque a gente pode olhar assim e falar, mas espera aí, essa vaga é minha. Quer dizer, então, que eu não estou dando conta de fazer o serviço sozinho? Porém, essa inveja um pouco passa. Se nós formos voltados literalmente para Deus, se nós estivermos o nosso coração firmes em Deus, esta inveja deve passar. E aí, meu segundo ponto. Nós seguimos a nossa vida e aquela pessoa começa a fazer mudanças no local, no ambiente de trabalho. E começa a conversar muito com o patrão. Ora, tempos depois ela é promovida. E ela sobe de cargo. Vejam, ela só tem um ano e meio, talvez até meses de experiência dentro do serviço e já foi promovida. O que você falaria? Se você estivesse há mais de 20, 30 anos no mesmo serviço e aquela pessoa já foi promovida. Peraí, essa vaga é minha. E aí aquela pessoa começa a fazer mudanças no sistema. E aí aquela pessoa começa a articular várias mudanças. Não para te prejudicar, mas para fortalecer o emprego onde ela trabalha. E através dessas mudanças ela acaba mexendo com você. O que você faria? A raiva tomaria conta. Não somente a raiva, mas também o sentimento que nós chamamos de inveja. E esta inveja não é como a anterior, mas é uma inveja que mata. Ela é uma inveja que possui o corpo inteiro. E ela só tem o único objetivo de eliminar o alvo que nos faz mal. É este o ponto que está sendo tramado no Evangelho de hoje. Que está sendo tratado no Evangelho de hoje. Enquanto Jesus faz o bem, enquanto Jesus mostra o bem para os outros, enquanto Jesus pratica o bem com os outros, existem aqueles que têm a inveja no coração e querem fazer de tudo para eliminar aquilo que fazem mal, aquilo que faz mal no coração deles.
Não porque Jesus pratica algo contra eles. Não porque Jesus mostra que eles não têm o caminho certo. Mas porque Jesus está simplesmente e unicamente fazendo o bem. Nosso coração, muitas das vezes, está preparado não para a mudança de vida, mas para combater o outro para que nós não precisamos mudar de vida. É sempre o caminho mais fácil. Nós temos duas direções. Ou a gente começa a mudar de vida para poder, junto com aquela pessoa no emprego, a gente melhorar o serviço, o sistema, ou a gente começa a ir pelo outro caminho. A gente faz articulações, vários planos para tentar eliminar aquela pessoa. E aí nós vamos ser rebaixados a os fariseus que tentaram eliminar Jesus. Um fato que distingue estes fariseus da inveja que nós temos no nosso coração é somente o tempo. É somente a distância de tempo. Porque a mesmíssima inveja que foi praticada contra Jesus, nós queremos praticar contra o nosso vizinho de emprego, contra o nosso colega de trabalho. Que ponto forte que Jesus deixa no nosso coração para o evangelho de hoje. E aí eu lembro daquela frase que o Padre Léo disse uma vez. E isso está num dos versículos, eu acho que da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Não lembro aonde, mas o Paulo diz assim: Contudo, irmãos e irmãs, eu vos deixo uma missão. Que o vosso sol não se cubra sobre o vosso ressentimento. Que o sol não se cubra sobre o vosso ressentimento não é dizer não deixa a noite passar, mas é dizer não deixa que o sol caia, não deixa que a luz desapareça. Por quê? Caiu de bicicleta. A gente muitas das vezes, criança tá andando de bicicleta, vai lá, tropeça, não consegue andar direito, é a primeira vez e aí cai. Neste cair, a criança rala, obviamente. Rala o joelho, rala a perna. Na hora a criança não vai sentir. Mas depois vai ficar aquela dor. E aí? É exatamente isso que Jesus quer nos mostrar. O ressentimento. E é o segundo ponto para o evangelho de hoje. A inveja já é o primeiro. E o ressentimento é algo que nós precisamos combater para tirar do nosso coração. Porque enquanto eu estou ali, enquanto acabou de acontecer, tá tudo bem. Vai esfriar a ferida para ver o que acontece. Aquela pessoa fez algo contra mim. Não, acabou de acontecer, tranquilo. Aí a gente releva, tal. Vai passando os dias, a gente vai matutando aquilo. Vai passando os dias, a gente vai pensando aquilo. Quando a gente não tem nada para fazer, a gente vai pensando naquilo. E quando a gente tem algo para fazer, a gente também vai pensando naquilo. E aí, quando estamos limpando a casa, estamos pensando naquilo. E aí, nós estamos fazendo, estamos na igreja, nós estamos pensando naquilo. Recebemos Jesus pensando naquilo. Chegamos segunda-feira no emprego. Quero mais papo com você, não. É isso que Jesus nos mostra. No começo tá tudo bem, mas quando o sol se cobre, o nosso coração fica ressentido. E é isto que São Paulo diz na carta. Não deixeis que o sol se cubra sobre o vosso ressentimento, é não deixar que a ferida nasça dor, que da ferida comece a doer. Mas a única forma de não deixar a ferida doer é passando remédio. Não existe outra forma. E esse remédio, incrível, né? A gente compara esse remédio com o metiolate dos anos 80, 90. Até 2000 era muito usado o metiolate. Eu usei muito. Você passava assim na ferida, o trem que ardia. Mas depois parava de arder. No começo parecia que ia acabar o mundo. Mas depois
Pronto. Acabou a dor. Sumiu. Aí passava um band-aid, limpava o machucado, passava um band-aid, pronto, acabou. Passou. No nosso coração também deve estar preparado para isso. A nossa vida deve estar preparada para esses curativos. Mas vejam bem, os curativos não vão limpar a cicatriz. Ela fica. Porém, o que nós precisamos aprender a saber é conviver com a marca. A gente não vai conseguir tirar a marca, mas a gente precisa conviver com ela. E conviver com ela é o mais importante. E é aí que vem o terceiro passo do evangelho de hoje. Depois de combater a inveja e o ressentimento, conviver com a marca que está no nosso coração é importante não para nos derrubar, mas para nos fazer mais humildes para Deus. Se os fariseus soubessem conviver com Jesus, se os fariseus soubessem conviver com a lei, aquilo que Jesus queria transformar, aquilo que Jesus faria de novo, talvez o nosso Cristo não teria morrido na cruz. Mas era necessário que acontecesse algo para que a inveja acabasse de uma vez por todas. A que ponto leva o nosso coração? A inveja leva uma pessoa a ponto de querer até crucificá-la para removê-la do seu caminho. Se nós não limparmos a nossa ferida, jamais ela vai cicatrizar. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.